Olá, seja bem-vindo ao podcast Conversa Fiada. Hoje eu estou recebendo um convidado aqui muito especial para a gente tratar de um tema muito importante também. Nós vamos falar sobre a influência da tecnologia na vida dos jovens. Estou aqui hoje com um professor, né, que lida com jovens de todas as idades, desde a adolescência, né, Valber? Meu convidado de hoje, gente, é o Valber Souza, é professor, é escritor e entende tudo dessa juventude. Não é isso, Valber? Fernanda, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de a gente estar conversando aqui, essa conversa afiada. E o tema vai ser afiado mesmo, né? Vai ser. Ainda mais que nós somos pais de jovens, adolescentes, né? Aí que fica mais afiado ainda. Verdade. E ao mesmo tempo complexo, Fernanda, que eu acredito que a gente levantará aqui muito mais reflexões do que respostas, porque exatamente. A gente está vivendo esse turbilhão aí agora, aí, né? Muito mais reflexivo. Com certeza. A gente fala assim, antigamente, na nossa época, né, a tecnologia surgiu, você já era adulto. Hoje não, hoje o bebê já está com o celular na mão ali, mexendo. A minha filha de 2 anos, por exemplo, ela já sabe colocar no vídeo que ela quer assistir no YouTube e ela sabe até pular os anúncios. Tem cabimento um trem desse? 2 anos? Essa galera já nasceu em volta disso, né? Vendo isso, se envolvendo com isso. Até brinco, né, Fernanda? Se na nossa época o charme talvez era chegar água e luz na nossa casa, hoje é igual ao celular e a internet, é mesmo. Se faltar, coisa, todo né? mundo pira. Não tem como. Nós ficamos realmente dependentes hoje da tecnologia, da internet, principalmente, que é o nosso meio de comunicação hoje, né? Principal, infelizmente. Praticamente hoje não tem como. Eu falaria que não tem como hoje você viver mais sem essa questão da internet, essa questão da tecnologia, né? Não tem. É claro que talvez nós vamos chegar ainda num justo meio ou num meio termo ainda, porque como a gente está aprendendo muito agora, eu acredito que talvez a gente está vivendo os momentos de analisar as arestas, né? Aparar as arestas, aprender a lidar com a coisa, porque é muito, muito novo. Então também eu acredito que com o tempo isso vai acontecer. Eu fico imaginando assim, daqui uns 50 anos... Como que não vai ser? Como que essa evolução não vai estar daqui a 50 anos? Meu medo é ler o pensamento, hein, Fernanda? A pessoa daqui a pouco passa a pensar. Aí é um grande perigo. Então, já que as coisas estão indo, daqui a pouco. O metaverso está chegando, daqui a pouco tá lendo até pensamento mesmo, Valber. Eu não duvido, não. Em vez de ser um raio-x, vai ser o raio do pensamento. Verdade, já não tem aquele negócio da máquina da verdade? Exatamente. O polígrafo. Verdade, Valber. Olha, a tecnologia, ela realmente, a gente para pensar, igual você falou, ela chegou há pouco tempo e muita coisa ainda está sendo descoberta. Mas a gente olhando assim para os nossos jovens, a gente tem hoje, eu estava comentando até com você antes do programa, que eu tenho um filho que gostava muito de livro, de leitura. E a partir do momento que ele ganhou o primeiro celular dele, ele abandonou os livros. Hoje ele passa mais tempo no celular do que... às vezes se relacionando olho no olho com as pessoas socialmente. Hoje é difícil chegar num restaurante que a gente não olha e vê as pessoas todas sentadas com o celular na mão, ao invés de estar conversando entre si, estão no celular. Isso já virou assim, inclusive tem vários memes, né, com esse tipo de situação. Ô, Fernanda, assim, tem muito estudo sobre isso ainda, sabe? Eu acho que é difícil a gente bater assim, um martelo com certeza qual será a consequência dessa situação. Porque nós estamos vivendo ela ainda, né? Não se viveu em outra época. Não. Então, como nós estamos vivendo, a gente vai ver o reflexo disso no futuro, frente, né? Verdade. Espero que seja um reflexo positivo. Mas, agora eu vou como professor aqui, né? Como pai também de 2 adolescentes, isso me preocupa até certo ponto, sabe? O que te preocupa mais? A gente tem off aqui, brincou, né? Para quem está assistindo, falava assim, igual energia e água mesmo. A água é bacana, mas ela te mata também, o excesso. A energia, você pode morrer eletrocutado, né? Assim? Exatamente. Então, o excesso de informação também, ele pode se tornar uma agulha no palheiro. Você também chega um momento, igual já teve outro programa aqui, né? Que você falou até da fake news, a gente observa assim, esse turbilhão de coisas que a gente recebe ao mesmo tempo, até que ponto a gente consegue peneirar tudo isso, ruminar no bom sentido da expressão tudo isso, não ficar superficial demais também em relação a tudo isso. Então, assim, chega muita coisa ao mesmo tempo. Então, até que ponto nós, enquanto seres humanos também, vamos conseguir, né, lidar, gestar, né, gerir isso positivamente, ou não estaremos nos tornando escravos e presos a isso também. Isso é verdade. Outra coisa, Valber, tudo que você falou, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso vai prejudicar de alguma maneira, pode não ser agora, mas futuramente. E a gente sabe que até as doenças
elas surgem quando existe ali um excesso de alguma coisa. Então, quais serão as doenças que podem surgir através do excesso da tecnologia? Assim, muitos Né? estudos falam da A solidão gente pode já, pensar né? em Olha que doenças doideira. psicológicas, em doenças até em relação mesmo à fisiologia humana. Né? Não sei se o câncer poderia estar também relacionado à proximidade, ao excesso do Tem uso muita gente de associando a questão aparelhos, de vista, né? A questão a a visão. visão, né? A questão da visão, tem muita gente já fazendo estudos sobre Não, o isso, próprio né? a mão, né? Fala assim, os nervos que a gente fala assim, de segurar, de fazer aqueles movimentos repetitivos, também podem Também a surgir questão da LER, da né? LER. Então, enfim, existem já alguns estudos também. A questão da coluna, que fica muito curvado ali na questão celular. Então, já tem muita gente estudando essas questões. E a galera deixa de fazer também esporte, praticar esporte, a questão de atrofiar também outras partes do corpo, Isso, enfim, é né? verdade. Hoje nós estamos vivendo um momento de estudos, né? De tudo isso que está acontecendo. São experimentos, né? E nós somos as E cobaias. nós somos sendo cobaias, Nós né? somos cobaias. Não sei se você viu, só para ilustrar também, foi feita uma pesquisa com taxistas em algumas cidades. Aí eles falaram o seguinte, né? Antigamente o cara era taxista, ele conseguia chegar em qualquer lugar na cidade, podia ser na capital. Isso foi feito só em capital, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Sim. Hoje, a maioria, se não tiver o aplicativo lá, o Waze, né, ou o Google Maps, se der uma pane igual recentemente deu uma pane no Waze, né? Deu. Parou, as pessoas não sabiam mais aonde levar, nem qual bairro que estava e qual que estava. Então, assim, são os pontos e contra as pontas. Facilita, mas ao mesmo tempo escraviza, tudo tem né? dois lados. Dois lados. Isso é verdade. Tudo tem dois lados. Mas assim, Valber, agora eu estava lembrando aqui também que você falou, a gente está falando de tecnologia, eu estava falando de livros, de leitura, né? A leitura física, de você pegar no livro, você é escritor, você sabe disso, o valor de um livro. E você acha que até essa questão da leitura também foi prejudicada? As pessoas não pegam mais um jornal impresso, uma revista, elas leem tudo pelo celular? Fernando, eu vou pegar até um dado do próprio MEC aí, né? A questão, o nível de leitura, né, da galera caiu muito. Já caiu por si próprio, né? Foi feita uma pesquisa com alunos aí de 5º ano, vocês estão com dificuldade de leitura, mesmo, dificuldade assim, de saber ler, decifrar, codificar as palavras. Então, é uma coisa para a gente ficar alerta também, porque essa galera que ficou com o celular na mão na pandemia, porque muito tempo se discutia e se falava que seria a salvação da lavoura. E essa galera que ficou durante a pandemia praticamente os 2 anos, quando eu falo essa galera, não é no geral no Brasil não, né, Fernanda? Infelizmente, um público pequeno que é o público que teve acesso a isso. Com certeza. Que a maioria do cidadão brasileiro, né, o adolescente, não teve acesso a isso também, com essa facilidade que a gente fala. Ficaram reféns até da televisão, para poder ter algum tipo de informação. O famoso PET, né, que os governos, enfim, né, essas questões todas. Mas não teve acesso a essa tecnologia de smartphone, né? E a grande questão tiveram acesso a isso, mas passada a pandemia, não conseguiram ler, a dificuldade de leitura, dificuldade de codificar. A educação ficou prejudicada. Isso, então, essa é a grande pergunta que eu faço. No momento que a gente mais precisou da tecnologia, ela deixou a desejar. Os dados estão aí para mostrar isso. Ela deixou a desejar. Porque era para ser o contrário, não? Com certeza. Já que nós vivemos 2 anos ela não aqui, é a salvação? Não é a salvação da lavoura? Não estou fazendo aqui a crítica à tecnologia. Sim, eu estou falando que ela, por si só, não é a salvação da lavoura. Essa até é a discussão. Porque não estávamos preparados para isso. Vou falar nós, não somos nem nós, assim, né? Civis, não. Eu falo até as organizações como um todo, né? As autoridades, enfim. Ninguém estava esperando, por isso ninguém se programou para conseguir levar esse acesso a todo mundo. É a questão do conteúdo, do como chegar, não é? Porque não é só ter a ferramenta, não é assim? Não é. Vou usar até o trocadilho aqui, que não está ligado à tecnologia moderna, mas à tecnologia antiga, até a enxada, que é a tecnologia uma das mais antigas do mundo. Se ela não tiver afiada, já que nós estamos falando aqui de uma conversa afiada, você não capina bem também. Verdade. Mesma coisa no celular, né? Se ele também não tiver um conteúdo bacana, um método bacana, um discurso que agregue, não é isso que são as startups aí, né? Os discursos que agregam, ela também não vai chegar onde que está, vai capinar de maneira cega. Exatamente, com então, certeza. São analogias, mas que servem de pensar. Eu acho também, assim, a pessoa tem a ferramenta e ela tem a escolha, ela tem o livre-arbítrio de escolher o que ela quer, qual tipo de informação ela vai buscar. Será que as pessoas estão buscando informações úteis, relevantes, sérias? Os nossos jovens, que tipo de acesso eles estão tendo? A que tipo de informação eles estão tendo acesso hoje? Você é professor, você convive. Vamos falar assim, dentro do seu contexto, do seu convívio, o que você escuta dos seus jovens, aí, dos seus alunos?
Ô, Fernando, eu vou fazer também uma outra comparação aqui. Lembra do Domingão do Faustão, quando pegava lá as pegadinhas lá, aquele quadro do final do Faustão ali de 8 a 8 e meia? Aquelas, como é que é o nome daquela pegadinha? As videocassetadas? Isso, as videocassetadas. Olha bem, o horário nobre de televisão brasileira na Globo, domingo, 8 horas, vídeo cacetado. Olha o que atraía. Só que agora o vídeo cacetado tá 24 horas. Verdade. Não é? Porque tá o quê? Tá no TikTok, tá nesses aplicativos, né? Nesses videozinhos. Então, o que eu percebo muito é isso, sabe? Assim, outro infelizmente também, né? Esse uso que deveria ser o uso talvez mais bacana. A gente tá falando exatamente de prós e contras. Até agora nós estamos contra. Daqui a pouco nós vamos chegar no esporte. Assim, eu vejo muito isso, sabe? Que acabou uma banalização também do uso dessa ferramenta que é bacana. Então, todo momento, o que a gente mais vê, assim, né? O que se mostra é o que alguém sacaneando alguém, essas brincadeiras até de mau gosto, né? Sem graça, um empurra aqui, grava fazendo isso, né? Então, enfim, sabe? Eu acho que nós ainda não polimos o nosso jeito de usar essa ferramenta que veio para ficar, mas a gente ainda está aprendendo a usar. Aprendendo a usar. E a gente fica falando assim, eu penso muito na questão dos jovens, na questão da educação. Será que eles precisariam, talvez, ter um treinamento, não um treinamento de como mexer no celular, nem no caso eu falo para abrir os olhos dele para o que é relevante, né? O que tipo de informação, quais são os sites que você deveria visitar, jovem? Quais são os sites que vão te trazer informações relevantes, realmente oficiais, que vão trazer conhecimento, bagagem para você fazer até uma prova no Enem, para você passar no Enem, para você cursar a faculdade que você almeja, ser um bom profissional? Porque hoje os jovens, eu não sei se eu estou errada, mas eu não vejo hoje os jovens tão preocupados com o futuro, com a profissão, com o que eles querem ser, né, para a vida deles, nessa fase que eles estão vivendo hoje. Mas também já tem um outro estudo, né, Fernando, que fala que essa geração é a geração imediatista e utilitarista, né? Assim, que eles não preocupam, não é com o dia de amanhã mais, não. Eles não preocupam é com daqui a pouco mais, né? Assim, dizem que eles estão querendo viver o mega e hiper momento, né? Já existe uma série de estudos que mostram isso também. Espero também, sério, desejo que isso também traga coisas positivas, né? Espero, mas pelos meus cabelos brancos aqui, uma coisinha que eu aprendi muito na vida, que eu acho que você já ouviu falar também, né, Fernanda? Vida que não é organizada, que você não consegue fazer um cronograma também, um planejamento, não é assim? As coisas tendem a sair um pouco da mão também, né? Então, mas são um novo jeito de viver, quem sabe dar certo. Vão torcer para dar certo com os nossos filhos. Eu tenho meu receio, né? eu não tenho muita expectativa boa em relação a isso, não. Eu não tenho. Hoje em dia, eu lembro que na minha época existiam os testes vocacionais. Existe isso ainda hoje? Existe, sabe? Existe ainda os testes. Mas também, assim, Fernanda, venhamos e convenhamos aqui. Será que o Valber nasceu para ser só professor? Será que a Fernanda nasceu para ser só jornalista? Né? Não, mas o teste vocacional, ele não te dá uma profissão, ele te dá um leque hoje, de habilidades, né? Hoje eu acredito que o jovem está mais aberto a esse leque. Talvez isso foi bacana para esse mundo agora mais atualizado. As pessoas também começaram a descobrir as suas outras possibilidades, né? Outros caminhos. Quantas pessoas aí vivem 10, 15 anos na profissão e mudam até de profissão também? Isso é verdade. A gente está vendo isso acontecer direto, porque a vida, eu acho que ela é muito dinâmica, né? A gente aprende também outras coisas ao longo da nossa vida. Hoje a gente se permite isso também, né, Fernanda? As pessoas se permitem isso. Então, assim, volto a repetir. Eu acho que o que vai falhar nessa galera, talvez, é não perceber a necessidade desse planejamento que a gente tem que ter. O imediatismo vai chegar a isso. Espero que isso seja um novo jeito de ser, que venha a dar certo, torço muito. Mas tem minhas dúvidas também se isso vai ser bacana, a médio e longo prazo aí. Imagina, o que vai ser essa galera adulta? Eu fico preocupada. Né? Eu, como mãe de adolescente, fico preocupada. Deixa eu te perguntar, na sala de aula, como que vocês utilizam a tecnologia a seu favor hoje na sala de aula? Olha, o básico é pesquisa mesmo, né? A gente está trabalhando um tema, é a forma de atualizar, porque nenhum livro, por mais que ele seja fera, né, Fernanda? Você pega qualquer livro didático hoje, por mais que ele é super atual, ele não está atualizado na guerra da Ucrânia, tá?
Não. Né? Assim, na guerra lá Com da Rússia e Ucrânia. certeza, Não tá. graças a Deus a gente existe. Isso. Tem a internet para estar atualizando a cada Isso. segundo. Então a gente está dando, muitas vezes, ministrando uma aula na sala de aula, gente, vamos ver o dado atual e vamos atualizar isso? Vamos ver Isso é agora. muito bom, então, né, Valber? isso é bacana. Tem hora é número, né? Talvez o aluno faz uma pergunta, o negócio do dólar. Não, olha aí quanto está o dólar agora. Né? Porque você não sabe, isso são coisas que estão mudando a todo momento. Né? Com Assim, certeza. o que está acontecendo em determinada realidade? Passou um tufão, um furacão, um desastre, alguma coisa, enfim. Né? Estou falando de desastre ambiental, né? Igual Mariana, Brumadinho, que a gente conviveu aqui. Claro. Nada daquilo estaria nos livros. Não estaria nos livros, né? É verdade. Mas está acontecendo. Então, você aproveita da internet que ela possibilita esse real. Então, você está lá explicando a matéria. Não, vamos atualizar, Vamos aproveitar que já está aqui e já dá o gancho atualizado. Então, isso é uma coisa bacana. A ferramenta permite, né? Outras pesquisas também que talvez a gente usaria a Barça, né? E outras coisas. Hoje não, já olha ali, né? Agora, uma coisa curiosa, Fernanda, se algum dia você tiver oportunidade, quem está nos ouvindo aí também, você chega na sala de aula, você pede o aluno para pesquisar, nem sempre ele sabe pesquisar na internet. Não sabe, Fábio? Que parece gozação que eu estou falando, assim, uma coisa não estranha. Não sabe usar o Google? Não sabe usar o Google. Mentira. Porque quando você joga no Google, geralmente vê o quê? Vê o Wikipédia, vê não sei o que, vem aqui logo aqueles primeiros sites ali, os mais populares, os mais... Né? Claro. E ele não se preocupa, talvez, mas tem de pesquisar. Tem uma pesquisa mais aprofundada, existem técnicas para isso, né, Val? Isso não acontece. Quantas vezes na sala de aula o aluno vem eu não recorrer? achei. Não achei. No mundo da internet, do Google, quantas vezes já ouvi? Mas eu não achei nada sobre isso. Olha, vou dar uma aqui. Agora, recente, pedi para fazer uma pesquisa sobre o Nelson Mandela, que a gente estava trabalhando no capítulo sobre a África, sobre o apartheid. Sim. Nelson Mandela. Então, eu não estou conseguindo achar nada sobre o Nelson Mandela aqui. Como assim, meu Deus? Não, dá para... Assim, é inacreditável, né? Não tem como. Por quê? Porque se você pede hoje, né, no geral, né? A gente está falando aqui no geral, né, Fernanda? Porque tem menino aí, tem menina que saca tudo. A gente está falando aqui no geral. Não sabe digitar um Word, um trabalho bacana. Não estou falando ter norma de ABNT, não. Não estou me referindo a isso aqui, não. Estou falando minimamente ali, digitar, organizar a página bacana. Planilha no Excel, nem o... Pois é, mas as aulas de informática não fazem mais parte do calendário? Fazer faz, né? Mas hoje a galera, assim, no sentido... A informática hoje não ensina o básico, seria isso? Ensina. Mas uma coisa é eu te ensinar, né, Fernanda? Ah, outra coisa entendi. É você querer... A pessoa aprender. Aprender e querer também, no sentido de... Entendi. Não ver isso mais como... importante. Não vê isso como importante. O que ele vê como importante é conseguir gravar ali e jogar no TikTok um videozinho ou fazer uma montagem. Às vezes tem mais interesse aprender a mexer num aplicativo ou numa rede social do que aprender um Word, um Excel, um PowerPoint. Eu falo isso muito na escola, sabe? Essa geração, existe muito mito, na minha opinião, muito mito em relação a ela. Igual você mesmo falou assim, minha filha com 3 aninhos já sabe, né? No caso, pular uma propaganda e tudo mais. Eu vejo isso, né, falando aqui, já que nossa conversa é afiada, Fernanda, eu vejo isso com o olho até meio... A gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Para não se tornar isso uma realidade que não é. Porque talvez a pessoa fique ali assim, né? A gente fica assim com o dedinho assim, né? Enquanto você está falando, eu vou pesquisar um negócio que pode falar. Fica com o dedinho, no caso, na tela. Isso é saber mexer? Não. Isso é saber usar. Exatamente. E tem uma diferença enorme entre você saber usar e saber organizar, saber... mexer no sentido pleno da expressão. Então, assim, eu acho isso, sabe, é uma coisa que nós, enquanto educação, não falando só em Caratinga, não, né? Em Minas Gerais ou os estados que estão nos ouvindo, isso deveria ser um plano de governo também. Devia com ser um plano de governo, como educar tecnologicamente. É verdade. Não tecnologicamente. Ter a tecnologia na escola. Uma coisa é você ter tecnologia, outra coisa é ser educado tecnologicamente, que na minha opinião tem uma diferença bem grande. Não, e outra coisa, não é usar a tecnologia só para mexer em rede social, só para postar foto e criar vídeo no TikTok, mas para fazer realmente alguma coisa útil, nem ficar jogando videogame. E você vai te fazer outra coisa, você vai espantar? Pedir também um trabalho na sala para os meninos usarem o Instagram ou qualquer rede social para montar um tema que nós estudamos na sala lá. Eles iriam fazer uma montagem, poderia ser um pequeno vídeo, uma pequena animação, né? Quando você coloca lá 5, 6 telas, né? Que a pessoa vai passando de uma tela para outra. Inusitadamente, a maioria não soube fazer. Sério? Não, é de espantar. Porque não dá para entender. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem usar, Fernanda. Sim. Sabe usar o Instagram, sabe usar o Facebook, sabe usar o TikTok. Para outras finalidades, sim, né? Não, mas é para ver o que os outros fizeram. Mas para
usar mesmo a ferramenta para poder Pra gerar ela conteúdo, isso. produzir conteúdo, não sabe. E colocar lá aqueles negócios legais. Jesus. Eles falando assim, no geral. Sim, né? No sim, geral. sim. E aí eu pergunto, né? Se o público que eu trabalho com ele, talvez assim, eu fico imaginando a grande realidade da população brasileira que não tem acesso a muita coisa, nada. Porque, né? Vamos pegar até outro exemplo. Internet... Você tem um smartphone, mas se você não tem uma internet legal, os dados móveis hoje em dia não flui. Não flui, não. Não São flui. extremamente limitados, vamos combinar, né? Então, assim, tá, quando você depara a teoria que hoje tudo é tecnológico, mas que você começa a deparar na realidade, a gente vê que nem sempre as coisas fluem dessa forma, não. Pelo menos é que eu percebo. Com certeza. Estou tentando aqui pegar um dado que traz para a gente aqui informações. Aqui, eu estou vendo aqui algumas informações, já que nós estamos falando de rede social. De dados dessa geração Z, né? Que a gente sabe que é a geração que nasceu de 2010. Peraí, só um pouquinho, deixa eu confirmar aqui. Mas, enfim, são as pessoas que têm de 12 a 25 anos de idade hoje, né? Vamos falar assim. E essa geração Z, elas estão altamente conectadas, né? É a geração que está mais conectada. Estou querendo buscar algum dado. Eu achei aqui, ó, que 32% dessas pessoas estão presentes hoje no Twitter, 81% no Instagram e 43% no TikTok. E elas são adeptas a textos concisos, imagens e vídeos curtos. Ou seja, uma redação, um texto curtinho, uma legenda, uma coisa, elas sabem criar. Mas será que elas sabem escrever uma boa redação? Será que elas estão sabendo concatenar as ideias daquilo que elas querem passar? Como que estão seus alunos hoje aí? Como que está a escrita dos seus alunos, o texto dissertativo deles? Engraçado que nós temos dois públicos, assim, né? Porque eu percebo, tem alguns alunos que se dedicam realmente, escrevem muito bem, tem alguns, assim, admiráveis, alguns, né, textos bacanas, mas estamos navegando e fluindo para que isso venha a acabar também. Porque como eu trabalho com alunos de várias faixas etárias, a galera mais nova, no caso, tendo uma dificuldade imensa de escrever, cara. Imensa. Mas não é por falta de prática? Por falta. Porque eu acho que tudo é prática, né? A gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, com o dia a dia, com a prática daquilo que a gente vai fazendo. Eu nem vou falar o escrever no lápis e caneta, não. Quando eu falo escrever, até digitando mesmo, né? O escrever digital ali. Porque, sim, produzir um conteúdo. Produzir um texto que seja minimamente entendível para quem vai ler. Sim. Né? Falta ponto, falta Não, a alfabetização, a gente vê que é um problema lá de trás, né? A gente vê, eu falo assim, a gente vê profissionais, hoje a internet é uma vitrine, né? Para toda pessoa, para todo ser humano. Então, você vê, às vezes, um profissional renomado, uma pessoa que uma autoridade em determinada área, vamos, sei lá, de qual seja a área, saúde, tecnologia ou direito, escrevendo errado. Escrevendo, às vezes, uma palavra ali, um erro de português feio. Então, assim, você vê, poxa, ele é um mau profissional por isso? Não, mas ele não teve uma boa base. Né? Ele não teve uma base. Agora, quando nós temos dúvida de uma palavra, não seria mais fácil você confirmar antes de correr o risco de ficar feio? É verdade ou não é, Valber? Então, mas a gente está acostumando tanto no coloquial, porque o Zap Zap hoje ele é coloquial, não é? Zap Zap, né? O WhatsApp, a rede social é coloquial. Mas eu não estou nem falando do WhatsApp, estou falando, por exemplo, hoje de uma rede social profissional. Vamos colocar ali aquele profissional que usa o seu Twitter, o seu Instagram, o seu Facebook, para se comunicar com o seu público, com a sua audiência, né? Com os seus clientes, pacientes. É feio. Eu não estou falando de um zap que eu estou te mandando ali, até usando aquelas abreviações, né, que a gente usa, não. Eu estou falando, às vezes, de um texto mesmo, um texto que foi publicado, é uma publicação, mas, vamos dizer, oficial, em nome daquele profissional. Isso pega mal. E até nisso me preocupa também. Conversando com alguns professores até, né, da língua portuguesa, já existem correntes que defendem que isso é correto, né, Fernanda? Assim, já existem correntes que defendem. Essa é novidade para mim. Que não existe mais o erro. Não existe mais o erro de português? Não existe, assim. Existe ortograficamente, né? Mas linguisticamente, comunicativamente... Não. Assim, tudo sendo... Já está começando tudo a ser aceito como o certo, normal. O normal. Isso também é preocupante.
Porque, até brincando com os professores amigos, nós estamos começando a entrar na pedagogia da mediocridade. É verdade. Eu estou querendo até escrever um texto sobre isso, na pedagogia da mediocridade. Tudo hoje não tem normal. mais, assim, as coisas estão perdendo as regras estão virando a exceção. As regras estão virando exceção. Da mesma forma que no Brasil hoje ser certo está virando exceção, né? Uhum. Eu não vou entrar nesse assunto, é feira, questão política. Mas, assim, até nessas questões também. Um texto hoje correto, praticamente, ele se torna quase que não legível, não lido. Né? Não lido. As pessoas não leem. A verdade, eu acho que é essa. É legível também. Escreve uma coisa lá embasada, com fundamentos e talvez aquilo não chama atenção. Agora vai escrever uma besteira, todo mundo está lá lendo, compartilhando e curtindo. Mas não estamos vivendo esse momento? Com certeza, então, Valber. É outra reflexão. É outra reflexão. E aí eu fico pensando... que legado que nossos jovens vão levar para o futuro. Como professor de história, né, Fernanda, a humanidade sempre vive momentos assim como nós. Não é a primeira vez, né? Se você for pegar lá no Iluminismo, depois você vai pegar lá no fim do Império Romano. As transições, né? Essas fases. As transições, elas sempre são complexas. E nós estamos vivendo um momento de transição. Verdade. Um momento hipertransitório. Eu acho assim, né? Agora a opinião também, né? Porque não somos donos da bola de cristal aqui, nem da verdade absoluta, lógico, né? Claro que não. Mas assim, talvez a grande falha nossa é querer dar voz àquilo que não deveria ser dado voz. Verdade. Nós damos voz ao erro, nós damos voz àquilo que não é certo, a gente, né, nós compactuamos de um monte de coisa. Aí você fala, mas o que é certo e errado? A gente sabe o que é certo e errado, sim. Se agora na frente do podcast eu te espancar, é errado. Não é? Isso com certeza. Isso eu acabei de agitar, não devia ser uma conversa fiada aqui, né? Vai ser uma pancadaria fiada. Errado. Se eu te ofender aqui, errado. Mas relativizar o quê? Então, essa relativização que hoje nós vivemos em função de tudo e da educação também, né? Que a educação também acabou caindo nesse mar da relativização. Não sei até que ponto isso também dará bons frutos. Mas é necessário, principalmente na situação que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar. Vamos lá, a gente estava falando então dos benefícios, você citou aí, que eu achei muito legal a questão da pesquisa, né? Isso. Você coloca os seus alunos para pesquisarem e hoje a internet, a tecnologia te dá esse recurso que ele auxilia, né? Aumentando aí o desempenho das suas aulas, do conteúdo que você precisa trabalhar com seus alunos. Quais são outras vantagens que você poderia destacar aqui para mim da tecnologia voltada para os jovens, que é o tema hoje do nosso podcast? Nós estamos conversando aqui, mas tem muitas... porque a gente está muito amplo, o assunto ele é amplo mesmo. Vamos falar que nós temos acesso a pessoas, a pensamentos que a gente não teria, ué. Com certeza. O cara, uma personalidade bacana, norte-americana, brasileira, igual o professor Nicoleles, né? Vamos pegar aqui que até a questão do exoesqueleto, né? E outros mais aí. Vamos pegar um popular agora, até o Cortella aí, né? Que é mais popular. Mais popular. Para você ter acesso a um nome dele, você teria que ir onde eles estavam para ouvir a palestra dele ou comprar o livro dele, né? Agora não, poxa. Agora, através da internet aí, você tem acesso a cursos, videocursos, videoaulas, palestras, super bacana. A gente tem acesso a um mar de informações e de pessoas que nós não teríamos acesso se não fosse a internet e essa tecnologia. Com certeza. Hoje nós vemos muito aí. Nós estamos fazendo uma coisa bacana aqui, o podcast, até mesmo lives, a gente convida profissionais que são pessoas de nome na área também. Com certeza. O cara mora lá na Fortaleza. E leva informação relevante para as pessoas. Isso. Na época da pandemia mesmo, eu fiz várias lives, convidei pessoas de várias partes do Brasil. Verdade, a tecnologia tem essas vantagens. Isso. Se não fosse... Quebra barreiras, né? Vamos falar, quebra barreiras físicas. Então, na minha opinião, isso é bacana, é massa. Muito excelente. Muito bacana, porque você traz a pessoa até você. Porque eu não preciso estar perto dela, porque na conversa a gente quer o conhecimento ali, não é? Isso. A gente quer ter acesso a partilha daquilo que a pessoa sabe. Vamos pegar até uma questão lá do podcast ou das lives. Se você está lendo um livro, talvez você tenha dúvida e não consegue tirar. Se você está vendo uma palestra, talvez você tenha dúvida, mas ali na hora, ali, quando a gente está aqui na conversa fiada ou no post, lá na live, surge uma dúvida ali, a pessoa já está ali, você já na hora. Né? Então, isso é muito bacana, na minha opinião. E o legal é a interação das pessoas. Você está numa live, enquanto você está trabalhando aquele assunto diferente daqui, que não é ao vivo, né? Esse podcast está sendo gravado. Mas se ele tivesse sendo transmitido ao vivo, a gente podia estar aqui, recebendo perguntas e interagindo com os telespectadores, né? Com os internautas. Isso. Bacana, não é? Muito, isso é excelente. Ano passado mesmo fizemos um encontro dos alunos com o pessoal lá da África.
Que chique. outro lado do Atlântico, né? E fizemos lá, foi até no auditório, né, da FUNEC. É mesmo? Montamos um telão lá e os alunos perguntando daqui e respondendo de lá. Mentira, que coisa bacana. Quando que seria possível isso se não fosse a questão tecnologia. da tecnologia, da internet? Então, assim, existe, na minha opinião também, tá, Fernando, muito mais coisas positivas do que negativas. Isso é sem sombra de dúvida. Olha, a gente começou a falar de coisa positiva aqui, não está parando também. E tem também. muita coisa mesmo, com Mas certeza. isso não quer dizer que a gente não deva ficar atento a esses outros detalhes. O negativo. Para não estragar o que é bom. Isso mesmo, com certeza. Não deixar perder o que é bom. Vamos pegar até o seu ramo aí, né, Fernanda? Que não é meu, que é jornalista. Quem está produzindo fake news usando a tecnologia está estragando o que é bom. Está estragando o que é bom. Isso é verdade. Hoje em dia, praticamente, os órgãos de imprensa hoje são todos eles caindo discreto, Fernanda. Discreto, isso que eu ia falar. Hoje em dia, você está quase que tendo que brigar para conseguir um espaço, para retomar o seu espaço diante de tantas besteiras que estão criando por aí, né, como se intitulando jornalismo, e a imprensa séria mesmo está sendo banalizada. Então, assim, pegando essa analogia para a educação, perdendo a audiência, mesma coisa. A imprensa oficial, a imprensa séria, eu falo, está perdendo a audiência para a imprensa que se auto-intitula imprensa, que não é imprensa. Porque hoje em dia todo mundo acha que pode ser jornalista. Eu posso transmitir qualquer tipo de informação. Hoje em dia a pessoa pega uma informação sem checar, ela passa a ser uma transmissora, ela está fazendo ali o quê? Reportando uma notícia. E muitas vezes eles pegam uma notícia e nem dão os créditos de onde pegaram. Coisa que sabe. Isso... Exatamente. Nem sabe também. Nem sabe, nem sabe. Então, além de não checar, transmite uma informação equivocada, sem saber se aquilo é verdade, sem saber a fonte, se é uma fonte confiável, e está ali, disseminando uma inverdade, que pode trazer muitos prejuízos. Então, tá vendo assim, né? Eu peguei, né, fazendo essa analogia aí, né, da sua profissão com a minha, né, Janelle? É a mesma história. A tecnologia, ela está presente. Eu acho que todas as profissões foram prejudicadas por esse lado ruim da tecnologia. Todas elas. Né? A gente vê aí em todas as áreas pessoas que aproveitam da tecnologia usando de má fé. Isso. Para tentar vencer, tentar crescer em cima disso. Isso realmente é um problema, mas eu falo que não é um problema da tecnologia. Não, do uso dela. É um problema do ser humano. Do ser humano. É de caráter mesmo. Às vezes é de caráter, é de falta de informação, é uma educação deficiente. Enfim, são vários fatores, ali até sociais, que podem levar a esse tipo de atitude, que nem sempre a culpa é da tecnologia. Não, quando a gente fala assim tecnologia, porque ela não faz nada, né? Meu celular tá paradinho aqui, Exatamente. não é? O seu tá paradinho aí, o microfone aqui, tá tudo aqui. Sim. Isso aqui, entre aspas, né, Fernanda? Não é nada sem nós, né? Sem a gente, não é nada exatamente. sem a gente, né? Então, a mesma coisa, assim, eu falo também para todas as áreas, sabe? A coisa, ela é bacana. É por isso que a gente faça dela o bom uso. É por isso que eu acho, é por isso que eu te falei a respeito da educação, do treinamento. Eu acho que nós ainda, por sei que é tudo muito novo, mas você não acha que a gente deveria ter um treinamento para saber como usar essa tecnologia hoje a nosso favor? Sim, eu já até falei aqui na questão da educação tecnológica, né? Sim. Educação tecnológica. Isso deveria estar nas salas de aula hoje. Passou da hora. Não deveria já estar, não. Passou, mas não é só para o aluno, não. Para todo mundo? Não é só para aluno, não. Para todo mundo. Para todo mundo. Verdade. Né? Porque, assim, eu estou considerando aí que eu já estou em meia carreira, né? Já estou mais ou menos mais para lá do que para cá na carreira. Estou mais para prova de aposentado do que quando eu comecei. Ainda tem muita aula para você dar. Eu só aposentar assim, tão cedo. Não, mas eu estou falando assim, em termos de tempo, né? Eu já estou mais para aposentado do que para quem está começando. Sim. Praticamente quem conviveu. A minha formação não teve nada disso. Tudo que o pouquinho que eu sei em relação a isso é que eu futriquei. Sim. Que eu perguntei perguntei o outro. Você foi nas bibliotecas também? Você buscou informação? Ligava quando eu tinha que ligar para um amigo, até o Alisson, da Way, ele ligava para ele, me tira essa dúvida do outro, me tira isso aqui, me futricar, porque naquela época também não tinha tanto vídeo YouTube como se tem hoje, né? Os tutoriais que ajudaram tanto. Então, assim, o pouco a gente sabe é mais futricando do que me foi ensinado. Né? Não, você foi descobrindo mesmo, buscando informação. E quem é professor que tem um pouquinho mais rodado que eu? Se eu já não peguei, quem tem um pouquinho mais rodado que eu? Aí que não viu mesmo, né? Valber, eu posso te dar um exemplo de profissionais que foram fadados ao fracasso por não terem incluído a tecnologia dentro do seu trabalho. Vou falar de escritórios de advocacia que não informatizaram, que não acompanharam essa evolução tecnológica e que perderam espaço no mercado, inclusive acabaram.
Eu acho que sucumbiram. quase tudo, né? Eu acho que quase tudo, né? Ou um supermercado hoje que não tem acesso à Eu questão... falo toda a tudo, profissão, a tecnologia também chegou e veio aquele medo, as profissões que vão acabar com a tecnologia. Veja as 15 profissões que não existirão mais daqui de 5 a 10 anos. Você já viu isso? Aquele terror, né? Que todo mundo tinha medo. Uma delas a gente fala que são as revelações, né? Os fotos, a revelação, a Kodak. Quem não inovou, quem não procurou se adaptar a essa modalidade, realmente acabou. Mas e quem acompanhou? E aí, é a hora do quê? Do start, né? Para você virar a chave e tentar inovar diante dessa... Eu falo que, assim, toda adversidade gera uma oportunidade, né? Mas olha bem que bacana, fazendo homenagem aqui ao seu saudoso pai, né, Fernando? Dando aí feitos, né, um dos fotógrafos mais reconhecidos de Caratinga da nossa região aqui, né? Hoje, quantos fotógrafos tem? Assim, é digital, mas tem, se você for analisar assim, tem muito fotógrafo digital. Virou relíquia. Né? Você ter hoje uma foto revelada, você ter um pôster na sua casa, isso é uma relíquia hoje. Eu falo que isso é relíquia, gente. Quem faz isso hoje? Quem sai revelando foto? Quem que faz quadros hoje para... porta-retrato, sai enchendo a casa de porta-retrato? E vou aproveitar aqui e deixar mais uma preocupação, tá, Fernanda? Já que hoje eu estou falando de muita preocupação aqui, né? Eu tenho fotinho quando eu era pequenininho. Quando eu era pequenininho lá em Caratinga, eu acredito que você também tem fotinho quando você era pequenininho lá em Caratinga, né? Assim, eu tô com muito medo dessa galera também, se vai ter foto quando no eles futuro. Sabe por quê? Exatamente. A gente guarda o Nós vamos perder isso uma hora. Tem muito notebook... Eu tenho colega meu que fala assim, eu guardava coisa no disquete. O disquete hoje eu não consigo nem ler ele mais. Valber, eu já perdi tanta coisa que você não tem noção. De notebook estragar, de placa queimar. Eu ter ali arquivo da vida dos meus filhos, desde que nasceram, eu perdi tudo. Não é? Mas eu falo, gente, revela, imprime, sei lá, faz um painel. Ou, eu não sei, até a nuvem eu tenho medo. Até das nuvens eu tenho medo. O que lê CD? Hoje, CD, o DVD. Não, ninguém, não tem. Aquelas fotos que a gente tinha guardado no DVD. Não tem nem aparelho mais para isso. Então, assim, a gente, tá vendo? Mais uma vez, é a questão tecnológica bacana, a memória também que vai se perder. Vai chegar um momento, porque pelo menos aí, de vez em quando eu pego os meus óvulos assim, eu tenho uma foto da minha mãe pequenininha, tenho minhas fotinhas quando eu era pequenininho também, aquele canelão, né? Aquele joelhão assim, que eles ficam rindo. Pesado. O cabelo da gente, a gente ria, né? Olha como é que era isso, olha como é que era aquilo. Vai chegar um momento que você não vai ter isso mais, nem para você falar quando você estiver arrumando um armário, você relembrar, né? Nossa, relembrar aqui da minha avó. É verdade. Você não vai conseguir, porque vai estar tudo, muitas vezes até sumido mesmo. Não, você não vai saber aonde você guardou. Isso. A verdade é essa. Eu falo assim, a gente às vezes é tanto pendrive, é tanto HD, né? E até a própria nuvem, eu falo assim, se um dia essa nuvem acabar, eu vou perder tudo. E se essa nuvem virar água chover, né? Como que a gente vai fazer? Eu vou perder. Agora, uma coisa bacana, lembrando da tecnologia. Você lembra do Orkut? Lembro. A primeira rede social, não foi? Acho que foi uma das primeiras. Foi, então. Uma coisa que eu achei interessantíssima que o Orkut fez, quando ele estava prestes a acabar, quem tinha conta no Orkut, não sei se você recebeu essa mensagem. Recebi, eles mandaram um e-mail te informando que o Orkut ia acabar e que você teria um prazo para você baixar todo o conteúdo que você tinha jogado nele, para você salvar aquelas fotos, aqueles arquivos, porque ia eliminar tudo. E às vezes realmente você jogou ali e não tem ele mais. Menino, foi a minha sorte. Eu baixei tudo que eu tinha, vai escutando, baixei, criei uma pasta e coloquei assim, Orkut, tudo que eu tinha no Orkut. Salvei. Sabe o que aconteceu? Anos depois, eu tinha, né? Aquelas fotos do Orkut, eu tinha elas guardadas num HD. E aquele HD caiu no chão e queimou. Eu não consegui recuperar. Tentamos de toda forma, levei em vários técnicos, em várias empresas de tecnologia para tentar salvar, porque era uma vida que estava ali. Eram anos da infância dos meus filhos. Eu perdi tudo, Valber. Sabe o que me sobrou? As fotos que eu baixei do Orkut. As fotos que eu salvei, que o Orkut me deu a possibilidade, me deu aquele prazo para eu salvar. Então, eu fico pensando, hoje em dia eu tenho Facebook, muita foto, Instagram. Às vezes eu apago do celular até que eu falo, não, ela está lá no Instagram. Amanhã depois do Instagram, se você for encerrar essas atividades, nos dê a oportunidade de baixar os nossos arquivos e salvar. Porque, olha, se acabar, eu estou perdida. Mas tá vendo assim, a gente
É legal, mas tá vendo como é que preocupa? Sabe por quê? Com Porque certeza, é a você sua tá doido, é a minha memória que tá ali, memória, é a minha memória. E eu valorizo demais A essas gente fotos. muitas vezes não dá conta Eu disso, falo assim, mas o que sobra, É. o que sobra são os vídeos e as fotos, porque a nossa memória a gente vai perder também. Tem coisas que a gente não lembra. Eu vejo assim, eu falo na minha conversa com meus filhos, de quando a gente morava lá em Niterói, né, eles pequenininhos, eu falo, vocês lembram disso, daquele dia que a gente fez isso? Eu lembro, tem uma foto daquele dia. Muitas das coisas que eles se lembram são por conta das fotos, de tanto ver aquelas fotos, eles lembram da foto, eles lembram do dia. Aquilo que você não tira foto, meu filho, vai acabar, vai esquecer. Tem coisa assim que a gente acaba assim, o tradicional, a gente é muito dicotômico assim, né? Assim, não, o antigo é ruim, o novo é bom, né? Geralmente a gente sempre pensa assim. Sim, mas não, tá? Mas nem tudo que é novo é bom. Muita coisa é. E nem tudo que é ruim também é bom. Antigamente era bom, mas tem muita coisa que era também. Essa questão das fotos aí mesmo, né? Nós veremos também isso a médio e longo prazo. O que vai ser, né? O que vai ser. Vamos ver. Porque você fala assim, poxa, igual as reuniões de família que sentava lá para... Né? Final de ano geralmente é para limpar as coisas, né? Para colocar a casa em ordem, né? Assim, geralmente essas fotos aparecem nessa época, eu né? essa semana achei vários. Eu tenho caixas de foto lá em casa que eu pego, vou fazer aquelas faxinas, eu acho, poxa, que foto legal, lembrei. Coisa que você não tá lembrando, gente. Você vai lá, acha uma foto. Aí é claro que o cara que faz, não, mas isso aqui tá você vai lá no... Tomara que a nuvem, que os aplicativos continuem guardando isso lá para nós. Aí o cara fala assim, mas não, poderia vir um enchente e levar. Beleza, porque desastre pode acontecer com tudo, com tecnologia, com foto física, com tudo. Mas ninguém, assim, eu falo muito com o pessoal, a gente está dando muito pouca importância para guardar tudo aqui. A nossa memória está ficando aqui. Está ficando aqui. E muita memória está se perdendo. É verdade. Com o tempo aí se estragando. Ai, meu Deus, eu tenho tanto medo disso. Eu falo que é um dos medos que eu tenho nessa nova vida que nós estamos levando, né? Dessa virada de chave tecnológica que a gente está passando. Muito complicado, dá medo mesmo. Mas assim, Valber, nosso tempo já está quase terminando. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Uma reflexão agora final. O que na sua opinião, a gente poderia... Quais seriam as soluções para a gente resolver... A gente falou uma delas aqui, né? Que seria a educação tecnológica. Mas quais seriam algumas ferramentas, soluções que você vislumbra aí para que a gente possa melhorar o lado positivo da tecnologia e amenizar o lado negativo? Fernanda, eu nem vou falar para as crianças não, sabe? No geral. Eu vou falar... Não, eu vou tirar adolescente e criança dessa resposta. Eu vou colocar para nós adultos. E desculpa a franqueza que eu vou falar aqui, tá vendo? Para nós a gente criar vergonha na cara e nós darmos os exemplos de como usar isso aqui de maneira bacana. Verdade. Para os nossos filhos pararem de ouvir que existe fake news, para os nossos filhos pararem de ouvir que tem gente adulta que mente na internet, parar que usa... Porque a maioria das coisas erradas na internet não são feitas para os adolescentes jovens. São feitas para eles, mas não por eles. São conteúdos feitos por adultos. Sim, verdade. A maioria feito por adultos. Então, nós, adultos, nós temos muita responsabilidade do que está acontecendo. Nós somos a geração que, na verdade, está estragando a coisa. Não é a criança ou adolescente que está estragando a coisa. Estão recebendo aqui que nós estamos fazendo. Porque quem cria conteúdo? Verdade. E certos tipos de conteúdo que são criados, assim, que são coisas feitas por nós. Vamos pegar mais exemplo a questão da fake news aí, né? Agora na época da política aí. Pensou? Você tem que ter ali um psicólogo muito bacana, um cara de marketing muito bacana, um profissional, né, da área de jornalismo muito bacana. Você tem que ter uma equipe muito massa para conseguir fazer uma coisa que pegue, que colhe e que viralize. Então, sabe, acho que nós, enquanto adultos, assumimos a nossa parcela nisso aí. Verdade. Em todos os sentidos. Eu acho que já seria um bom passo e o primeiro passo. Começo. E o governo fomentar a educação tecnológica. Mas não é educação de colocar computador na escola, não. Isso não é educação final, não é dar ferramenta, não. Igual, vou te dar um tablet. Não. Né? Não é isso, não. Educação tecnológica que cria no espírito para a criança aprender a criar uma startup para ela, a criar lá, no caso, uma linha de programação bacana, né? Vídeos, animações. Uma área tão promissora, né? Uma área profissional promissora, faltando profissional no mercado. Isso, né? A gente não vê. Né? Nós não vemos isso. O cara que cria lá, começar a criar os desenhos animados. Isso. Assim, eu acho que deveria partir para isso aí. Para isso aí, né? E deveria ser algo governamental, no sentido de ser educação pública, né? Uma política pública de Estado. Política pública, verdade. Teriam 2 pontos aí que eu acho que eu colocaria para responder essa sua pergunta. Muito bom colocado. Agora, uma outra coisa que preocupa também é o tempo de tela. Quanto tempo que nós estamos perdendo de frente a uma tela?
e deixando de viver. Já existe até alguns estudos também que falam isso, né, Fernanda? Claro. Alguns aplicativos já até te alertam, se te você alerta quiser, o né? tempo de tela. Coloca ali o tempo de tela que você está ficando. Tem uns que já colocam lá durante o dia quanto tempo você ficou. Por semana. Foi feita uma pesquisa entre alunos, né? A média de 8 a 10 horas dia na frente disso. Mas quando eu falo da frente de tela, é só de uma informação rede social. agora. Vou pegar uma mais. Vamos fazer igual meus alunos lá, Fernando? Vamos fazer uma pesquisa aqui agora, ó. Tempo de tela do brasileiro. Vamos colocar no Brasil. Aí, ó, igual tá como se estivesse dando minha aula agora aqui. Tá vendo como é que é bom? Gente, eu sou aluna do Valber. Ó, relatório da consultoria EPN indica que em 2021, usuários no Brasil passaram, em média, 5,4 horas por dia no smartphone. Entre aplicativos sociais, o WhatsApp e TikTok têm os maiores tempos de uso. Olha que coisa, 5 horas isso e 40 minutos isso por você tá dia. Falando no geral. No geral, brasileiros. A média ali de 8 a 10 horas é adolescente, aqui que está na fase escolar. Sim, aqui é no geral. Aqui é geral. E mesmo assim, um dia tem 24 horas, Fernando, você passou 5 na frente do computador? Gente, pelo amor de Deus, a não ser que você trabalhe com isso. É outra história, né? Isso aí. Não, e na verdade, nós temos que vamos ter que descontar umas 2 horinhas aí, porque a gente resolve muito problema do trabalho hoje no celular também. Fala sério, né? Paga a conta, as faz mensagens tudo, né? do WhatsApp, que você está resolvendo os problemas, você está comunicando com pessoas também do seu trabalho. Eu falo assim, igual você falou, pagando conta, aplicativos, tem muita coisa que a gente resolve. Até quem produz conteúdo na internet, hoje em dia está ali, né? Quem tem sua página profissional, está alimentando, beleza. Mas se você não trabalha com isso, aí já está um pouco exagerado. 5 horas e 40 minutos por dia para um brasileiro ficar na frente do celular. O dia tem 24 horas, a gente dorme 8 horas em média. Vai gastar o dedo, né? Fica passando na tela. Eu queria que surgisse alguma pesquisa. O que o brasileiro anda fazendo tanto tempo? Aí você viu os aplicativos, né? TikTok e WhatsApp. São os que mais têm acesso. O WhatsApp eu concordo, porque agora eu falo, é a comunicação direta que você faz, às vezes, para resolver algum problema, para marcar uma reunião, para tirar uma dúvida, para se comunicar. Né? Eu falo, o WhatsApp hoje ele substitui o telefone. Ninguém hoje liga para ninguém. Isso, né? Hoje em dia é mensagem. Em tempos de WhatsApp, ligação é luxo. Engraçado. Você vê, gente. Olha que doideira. Você recebeu uma ligação hoje... Tem gente que se incomoda quando o telefone toca. Você tem que perguntar, posso te ligar? Quando a gente ia comprar ficha e aquele cartãozinho, que talvez muita gente não sabe, mas consulta aí também. Nossa, gente, era caro, tá? Uma ligação ligava, era cara. Né? Hoje, praticamente, a maioria dos nossos telefones hoje é ligação limitada. Não, ilimitado. Você não paga mais uma ligação e ninguém liga. E ninguém liga. Eu lembro que na minha época a gente tinha... Ou era domingo depois das 10 horas da noite, que era mais barata a tarifa. Lembro. Era domingo depois das 10, meia-noite. O cartão durava mais. Para os interurbanos. Interurbano. Meu Deus, o mundo mudou muito, Valber. O mundo está mudando. E se a gente não acompanhar essa evolução... Não tem jeito não. Eu não sei o que vai ser não, hein? Não tem jeito não. Eu acho que o legal é nós, assim, eu acho que nós vamos chegar no meio termo de aprender a usar coisa bacana. A tecnologia ela é bacana. Né? Sim, a gente vai ter que aprender agora a usar esse, como diria o Aristóteles, lá, né? O justo meio nisso aí, né? Com certeza. Nem tanto lá e nem tanto cá. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Querido, brigadão. Adorei esse bate-papo com você aqui hoje. Pessoal que está assistindo a gente aí também, os internautas, tenho certeza que gostaram. E vamos marcar os próximos. Volta aqui mais vezes para a gente conversar. Nessa conversa fiada. Eu que agradeço, tá, Fernando? Muito obrigado pelo espaço. Espero que a nossa conversa seja fiada, mesmo que permita que quem nos assistiu aí, né, reflita também. Exatamente. Que a intenção foi essa, muita reflexão hoje aqui. Muita reflexão. Obrigadão, tá? Valeu para todos pessoal, nós aí. Obrigada a vocês aí que nos acompanharam e até o próximo episódio do Conversa Fiada.